Quantas vezes você já se pegou perguntando: por que que isso aconteceu comigo? Por que que nada dá certo comigo? Por que que eu nunca consigo sair do lugar onde eu tô? E aí eu te pergunto, dessas vezes que você fez essa pergunta ou outras parecidas, quantas vezes você chegou numa resposta real que resolveu o seu problema? Essas perguntas normalmente levam a gente para um lugar de frustração, para um lugar de dúvida e viram uma grande armadilha na nossa vida. A gente precisa entender como fazer essa pergunta ou por qual pergunta a gente pode substituir. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero mostrar para você que existe uma maneira de conversar e de abordar os problemas que levam para um controle maior da vida, que é o que a gente quer de fato. É muito possível que hoje você faça um monte de perguntas que na verdade te sabotam e te impedem de chegar onde você quer. Veja só se você se identifica com esse exemplo. Você tinha um projeto, você se dedicou, colocou energia, colocou tempo, se esforçou para que ele fosse um ótimo projeto, mas ele não deu o resultado esperado e aí no final você está se perguntando: por que que o meu projeto não deu certo? Qual é a sensação que você tem? Que você vai sair com uma grande resposta que vai mudar tudo? Ou tem grande chance de você ficar se sentindo incapaz, incompetente, que não dá conta das coisas? Muito mais provável esse segundo cenário. Ao passo que se a gente se perguntasse o que que eu posso aprender com essa situação, o que que eu posso fazer de diferente na próxima vez que eu tiver um projeto assim, muda completamente. A essência da pergunta é a mesma. Você quer encontrar a solução, você quer avançar, você quer aprender na vida. Para isso, é importante fazer uma boa pergunta. Outro exemplo, um relacionamento que termina. É inevitável que a gente sinta dor, que a gente fique chateado, que a gente sinta um vazio no coração, porém, a gente vai entrar naquela pergunta de por que que ele me deixou, por que que ela me deixou, e a gente vai ficar num lugar de inconsistência, de sentir que eu fiz algo, às vezes até uma coisa que nem era relevante, eu começo a achar que foi a grande causa que me levou ao fim daquele relacionamento. Ou ainda numa situação de emprego em que eu sou demitido sem muita razão, sem muita explicação, e eu começo, ao invés de olhar para minhas habilidades, para olhar para o meu currículo, ver como que eu posso me atualizar, como que eu posso ser interessante para o mercado, eu fico me perguntando, por que que eu fui demitido? E aí isso derruba a minha energia e eu começo a transitar num lugar que eu não saio mais. Então o que que eu estou fazendo? Estou olhando para trás e estou tentando achar explicação para tudo que me aconteceu no passado, especialmente as coisas ruins, não encontro e limito o meu potencial e a possibilidade de ter novas experiências, porque eu vou ficando muito retraído, eu vou ficando num lugar muito temeroso, eu não confio mais em mim. Quanto mais eu fizer essa pergunta, mais parado e estacionado eu fico. E qual é a relação entre o porquê, a busca do porquê e controle? A relação é muito direta. Eu quero ter a explicação de tudo para que eu possa ter domínio, controle, como se, ao ter controle sobre a vida, ao tornar a vida previsível, eu estivesse bem, estivesse em paz e tudo funcionasse. Porém, é impossível a gente ter previsibilidade, é impossível a gente acessar o controle a partir de infinitas respostas de porquê. Não vou achar a explicação de todo o universo, nem daquilo que não aconteceu ainda. Aceitar que a vida é dinâmica, que a vida é imprevisível, é o primeiro passo. É um passo que eu dou para perceber que não vai adiantar ficar buscando todas as respostas do universo. Eu preciso mesmo me conectar com aquilo que eu tenho controle, com os meus pensamentos, com os meus estados emocionais, os meus sentimentos. Tem uma palavra que define a vida que é impermanência. As coisas não são permanentes, elas estão o tempo todo mudando, são dinâmicas. Dizem por aí que a única certeza é a mudança, a única constância é de que vai continuar mudando. Quando eu me conecto com essa ideia, eu percebo que, mesmo que eu encontrasse a explicação do passado, mesmo que eu tivesse todas as respostas, não vai explicar o futuro. Podem haver questões que vão se repetir, mas a grande parte dos assuntos e dos desafios da vida são incertos, porque a vida é impermanente. Quando eu me apego a explicações fixas, eu me apego ao sofrimento, eu fico num lugar muito desconfortável. Enquanto que se eu me coloco num lugar de perceber a impermanência, de perceber que as coisas estão mudando, eu posso e dou margem para que eu possa acessar o bem-estar. Aproveito e te convido a escrever aqui nos comentários o que é que muda na sua vida, o que é que tem mudado e que você gostaria que tivesse ficado igualzinho.
permanente, mas que você acaba tendo que encarar a impermanência? Escreve aqui nos comentários. E eu não posso então nunca perguntar o porquê? Eu tenho que abandonar, retirar ela do meu vocabulário? Não. Existem perguntas porquê que são válidas, são úteis e outras não. Eu quero te explicar essa diferença. Mas antes, se inscreve nesse canal, porque aqui você vai olhar para a sua vida de um jeito diferente. Tem muito conteúdo aqui, inclusive este de olhar para o porquê das coisas, que limita a vida, deixa você num lugar bem sem graça, se não um lugar de sofrimento. Quando que o porquê é válido? Se eu tenho uma situação que a solução é clara, por exemplo, eu estou com um vazamento na pia da cozinha, e eu vou lá e chamo o encanador, ou eu mesmo olho lá e digo, ué, mas por que está vazando? Aí eu vou ver que é um problema no anel de vedação, vou lá numa loja, compro um novo anel, vedo, resolvo o problema ali daquele vazamento. Ou se eu estou, por exemplo, com uma dor no peito, eu vou no cardiologista, ele vai fazer um exame e ele vai me indicar o que é que tem que ser feito. Imagine só você, que eu vou no cardiologista, aí ele diz assim, é que você está aqui com uma artéria um pouco entupida e por isso que você está sentindo dor no peito. Aí eu chego em casa, falo com a minha esposa e digo, nossa, descobri o problema, é que eu tô com uma veia entupida, uma artéria entupida e é por isso que eu estava sentindo dor. Olha que coisa, eu vou parar aí? Não. Se aquilo efetivamente trouxer um risco, eu vou precisar atuar dentro do que a medicina tiver de solução, não é verdade? Agora, no psicológico, no emocional, a gente não faz assim. A gente pergunta, por que eu tenho dificuldade de encontrar um namorado, uma namorada? Por que eu tenho dificuldade de parar num emprego? Por que eu fico... Quando eu faço essa pergunta, eu estou buscando uma explicação que não vai me levar para a solução. Aí é que está o ponto. Não vai me levar para a solução. Eu vou dizer assim, é porque eu tive no passado muitas frustrações amorosas e isso fez com que eu me fechasse demais para relacionamentos. Se eu encontro essa explicação, olha o perigo de eu ficar, mesmo que a explicação seja real, o perigo de eu ficar preso a isso, a essa explicação. Eu não aprendo, eu tenho dificuldade de aprender, de estudar, não tiro boas notas. É porque o meu cérebro, é porque a minha atenção... Percebe como algumas explicações podem me deixar num lugar muito perigoso, por isso que eu falei que é uma armadilha lá no início do vídeo. Mas então eu faço o quê? Eu paro de perguntar, como é que eu faço? Eu vou te dar um monte de sugestões aqui, de perguntas para você utilizar diante de um problema. O que você está perguntando por quê na sua vida? Tem alguma coisa que você está vivendo hoje, que você queria entender a respeito de você? Seja alguma coisa muito antiga, uma coisa mais recente? Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like, porque talvez você nunca tenha pensado no porquê das coisas e nunca tenha parado para pensar que ficar perguntando por quê não vai te tirar. Mas eu tenho ideias e substituições aqui para te sugerir perguntas a serem feitas. Então, pega aí uma situação específica da sua vida e aplica as seguintes perguntas. O que eu posso aprender com essa situação que eu não tinha percebido que poderia aprender? Como eu posso utilizar essa situação para me tornar mais forte e para eu amadurecer na vida? Quais são as opções que eu tenho agora e que eu não me lembrava ou que eu não tinha nem percebido? O que eu posso fazer efetivamente para mudar essa situação? O que é que está nas minhas mãos? O que é que está no meu controle que pode ser feito? Existe algo que eu posso fazer para evitar que isso se repita novamente, que uma situação dessa volte a acontecer? Ou ainda, se ela voltar a acontecer, tem algo diferente que eu possa fazer que eu não tinha feito nesta situação? Percebe como a busca da explicação continua existindo, mas de uma forma completamente diferente, num outro ângulo, num outro olhar. E é esse um convite que eu tenho para você, um novo olhar para a vida. Isso é importante, isso é fundamental, é isso que vai te trazer leveza, é isso que vai te trazer a possibilidade de realizações, de cumprir coisas que você deseja para a sua vida. E eu quero te deixar aqui uma indicação de um vídeo. A sua jornada é única. Não tem outra pessoa que esteja vivendo a mesma jornada e ela é muito interessante, vale a pena você olhar para ela. Eu deixo aqui nos cards aqui uma indicação de um vídeo a respeito disso, a respeito da jornada. Segue sua jornada e veja como ela é única e maravilhosa.